tudo, ó, é 15 minutos, 10 minutos, 2 minutos, 10 minutos. E ali eu tenho as cidades, está vendo? Adamantina, ali latitude e longitude de Adamantina, está vendo? Eu tenho de todas elas aí. Pode ir para frente. Aí tem todas as cidades, ó, isso aí eu falei nessa cidade, nessa data. Pode ir rolando para a direita. Ó, tá vendo? Eu sei em que cidade eu disse o que quando. Tá? Para que eu tenho isso? Coloca na outra aba chamada atratividade, essa aí. Aqui eu escolho uma cidade, por exemplo, vamos dizer que clica aí em formiga e vamos botar uma outra cidade aí. Lá em cima. Não, lá no topo. Isso. Vamos escolher uma cidade aí, abre aí à direita, abre a setinha na direita para a gente. Isso. Escolher uma cidade qualquer aí, qualquer uma. Dourados, ó. Dourado faz tempo que eu não vou lá, não vai aparecer. Bota outra, que essa daí vai ficar fraco. Criciúma, ó. Criciúma tem coisas que eu posso falar, coisas que eu não posso falar, porque eu falei perto dali, ó. Por exemplo, sobre filho pródigo, eu falei na cidade de Gravataí, mas a influência é pouca, é só 3,44, entendeu? Então eu sei o que eu posso e o que eu não posso falar em cada cidade. Quais são as histórias que eu posso contar? Não só que eu contei ali, mas que eu contei perto, porque pela latitude e a longitude eu sei a distância das cidades para poder saber se eu posso ou não. Bota uma cidade aí, outra. Essa daí, fraquinha. Bota aí... Blumenau. Não, eu queria pegar, deixa eu ver aqui, uma dentro de São Paulo. Não, pronto, São Carlos. Está aí, ó, São Carlos. Pronto. Pode rolar para cima e para baixo essa planilha. Olha, tá vendo? Eu tenho coisas ali, eu não posso falar sobre as faixas inaugurais da razão, porque eu falei em Piracicaba, que em princípio deve ser bem perto de lá. Tá? Demora 5 minutos falando disso, mas eu já falei. Também não posso falar daquilo que está alto aí, ó, tá vendo? Atavismo e libertação pela repetição. Eu falei em São Joaquim da Barra. Então eu sei aonde eu falei e eu sei quando foi que eu falei. Agora muda lá para parâmetros, a orelhinha parâmetro, isso, sobe. Essas são as curvas, a sensibilidade com a distância e a sensibilidade com o tempo. Eu quero que com o tempo isso vá perdendo força e com a distância também. Aí eu defino para deliberar a nota que cada cidade tem. Quando eu vou ter que visitar uma cidade, eu olho aí. Se ela tiver com uma nota muito alta, eu não vou, porque eu tenho a nota da cidade. Volta lá na atratividade. Está até ref, está com erro ali, olha. Não era para estar ref. Ali no C1 era para estar com a fórmula aí bem bacaninha, dizendo qual é a nota que essa cidade tem. Qual é a nota dela. Aí eu sei qual é a nota e isso vai pesar para definir se eu vou para um lugar ou outro. Quanto menor a nota, mais chance de eu ir. Quanto maior a nota, menos chance. Porque quando eu vou falando, vai ficando já conhecido, não precisa mais. Eu vou para o canto onde ainda não fui. Para definir para onde eu vou é uma outra conta. Eu calculo as distâncias das cidades, eu calculo quantas vezes eu já fui, eu verifico a intensidade do evento, se é regional, nacional, local, se é um aniversário, se é um centenário. Aí tem uma conta maluca, aí ele sai juntando as cidades próximas e monta os roteiros. Aí, montados os roteiros, eu vou. Entendeu? Assim que funciona. Eu tenho hoje 140 cidades previstas para eu visitar no que vem. Eu não vou conseguir. Então, eu vou rodar para saber para onde que eu vou. Entendeu? Assim que funciona. Ok. Era só para vocês sentarem. Nós vamos agora, não sei se vocês perceberam, para o último módulo. Na verdade não é um ai, graças a Deus, né? Porque vocês já estão 6 horas sentados, é muito cansativo. Eu reconheço que é cansativo para vocês, mas a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque vocês estão sendo muito úteis, porque esse material vai para o YouTube e vai ficar lá, né? Aí
para todo sempre, não vou precisar fazer mais, nunca mais. Não, pega um texto, tem um treinamento lá no Leocádio, dá uma olhada lá, botei tudo que eu tinha para dizer, está lá, não faltou nada. É? Lá vem. Tá, é uma ideia. Bom, vamos retomar? Então vamos lá. Falávamos sobre o tempo e a necessidade de controlarmos o tempo dentro do tempo. Não se controla tempo depois que a palestra acaba. Você, quando define os conteúdos, você vai marcando blocos de conteúdo para cada pedaço da palestra. E aí você vai acompanhando por dentro. Você diz assim, aqui eu vou levar 10 minutos, aí você levou 15. Aí você diz, vou ter que matar alguma coisa lá na frente, porque senão vai atrapalhar. E é assim que a gente vai fazendo, controlando. Então eu tenho o exórdio, depois eu tenho aquele período de apresentação dos conteúdos, que de acordo com a família de tema, vai ser aqueles discos diferentes para a apresentação dos conteúdos, usando as ordenações que eu achar importante, até que a gente chegue na conclusão. Surpreendentemente, o objetivo da palestra espírita é a conclusão, não é o desenvolvimento. O desenvolvimento é o que empurra a conclusão, porque o que eu quero, na verdade, é a conclusão. Se a palestra não tem conclusão, ela acabou ficando sem objetivo. O objetivo, na verdade, é que a pessoa leve para casa uma reflexão. O desenvolvimento é para fundamentar a ideia. Vocês já viram um foguete? Essa aqui é a imagem do Apolo 11, aquele que foi para a Lua em 69. Lembra do Apolo 11? Vocês não eram nascidos, mas essa foi a nave que levou os astronautas até a Lua. Qual a parte mais importante desse foguete? A cápsula, lá em cima. Não adianta nada esse corpo de foguete chegar, se a cápsula não chegar. Quem tem que chegar é a cápsula, porque nela que está o astronauta. Todo esse negócio grande aqui é o combustível para empurrar a cápsula para que o astronauta chegue no destino. Tanto que a cada etapa da viagem, a nave vai largando fora os estágios anteriores, que não precisa mais, era só para empurrar. Aí tira o primeiro estágio, aí lá fora tira o segundo estágio, fica só a cápsula, e a cápsula vai, pousa, e depois os últimos combustíveis da cápsula é para voltar, torcendo para chegar de volta. Aí ela entra na atmosfera, cai no mar, queira Deus, e aí a missão teve sucesso. Reparem que é a mesma coisa, a conclusão é o objetivo da mensagem. As pessoas têm que sair de casa mexidos com alguma coisa que você disse, que é a mensagem final que vai ficar. A gente não deve, quando vai fazer uma palestra, guardar o sprint dela para o meio, senão ela se perde. Vou dar um exemplo. Você vai fazer uma palestra sobre perdão. Aí, palestra perdão, tá bom, então vamos lá. Aí você começa assim. Bem, boa noite para todos. Hoje a gente vai falar sobre perdão. O perdão, ninguém aguenta, gente. Falar de perdão meia hora, uma hora, ninguém aguenta. O orador não tem recurso para falar de perdão meia hora, uma hora. E o público não tem paciência de ouvir meia hora, uma hora de perdão. Então você não começa na solução, você começa no problema. Você vai avançando e lá na frente é que você entrega o perdão como solução para que ele consiga ter mais penetração nas pessoas, porque a pessoa consegue guardar mais a ideia. Você tem que primeiro queimar parte do seu combustível, levando o conteúdo para no final a cápsula alcançar o destino. Daí que a conclusão, ela precisa ficar bem marcada. As pessoas têm que entender o seu propósito no final da fala. E a conclusão, ela não leva mais de 2 minutos. É o fechado que você tem. Quando você vai falando, você chegou no meio da conclusão, aí você vai dar aquele sprint na fala. Pá! A pessoa vai ter que perceber que houve uma mudança no tom da fala. Você entrou na conclusão.
Da feita que você entra na conclusão, não se volta mais para conteúdo. Vou ser mais claro. Aí diz, por isso, é muito importante que nós saibamos aproveitar as oportunidades que a vida nos concede para a vida no lar, porque se nós não aproveitarmos essa questão, inclusive uma coisa que eu esqueci de dizer, a família não pode fazer isso mais. Da feita que você pisou na conclusão, não tem retorno. Pisou, foi. O que não foi dito, não foi. Fica para trás. Mas senão você perde o sprint e aí você não consegue envolver as pessoas. Aí você não alcança esse momento final de sensibilização, que são 4 formas diferentes que a gente tem de conseguir promover uma conclusão para as pessoas. Tem 4 modelos diferentes que a literatura nos propõe para você fechar uma conclusão, e daqui a pouco eu falo desses 4 modelos, que você pode escolher qualquer um de acordo com o seu gosto. Tá? Resumo da ideia, portanto. Qual é o resumo da ideia? Resumo da ideia é o seguinte: você tem que se preparar para a exposição que você vai fazer, tem que se preparar. Desde casa tem que se preparar. O que você faz? Você vai preparar tudo e na hora de elaborar o conteúdo vai usar o método de Pestalozzi. Do fácil para o difícil, do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido, para que as pessoas embarquem. Vou fazer uma palestra sobre perispírito, eu não posso começar assim. Boa tarde para todos, hoje vamos falar sobre perispírito. O perispírito, ele possui uma característica, que isso? Você tem que sair do conhecido para o desconhecido. Então você diz, o homem é composto de 3 partes, o corpo físico, que nós conhecemos, uma parte espiritual, que é o espírito, e uma parte semimaterial, que envolve o espírito, chamada perispírito. E aí você vai usar esses argumentos. Uma forma que você pode ter para explicar o que é corpo, espírito e perispírito é usando uma caneta Bic. Este é um corpo rígido que eu não consigo dobrar. Ele é um corpo forte, rígido. Isso é o corpo físico, que só tem sentido dizer que é uma pessoa encarnada quando tem a alma dentro. Quando a gente desencarna, o que aconteceu? Aconteceu que o espírito abandonou o corpo. Enquanto você tem esse conjunto, está encarnado. Quando desencarna, fica apenas o corpo da caneta. Para que serve isso? Sem a carga. Não serve para nada. Não presta para nada. Porque o importante da caneta é esta parte, aonde eu tenho 2 elementos aqui, eu tenho a tinta e a carga, concorda? Qual é a forma da tinta? É a carga que dá forma à tinta, porque é o perispírito que dá forma ao espírito. O espírito não tem forma, assim como a tinta não tem forma. Qual é a parte mais importante? A tinta ou a carga? A tinta, porque é isso, porque o espírito é mais importante do que o perispírito. E diferente do corpo físico, que era rígido, o corpo semimaterial, ele é flexível, ele é mais moldável. Então, você pode escrever sem o corpo da caneta? Pode, porque o espírito sem o corpo físico continua funcionando. Quando estamos encarnados, a gente encaixa no corpo físico. Quando não está encarnado, a gente acaba ficando com esta conformação. Então, aqui ajuda a gente a falar de perispírito, espírito, corpo. Ajuda aí. Então, método de Pestalozzi, partir do conhecido para o desconhecido. Quando vamos montar o conteúdo, nós temos que primeiro organizar do racional para o emocional. Tudo que é racional, começo da palestra. Tudo que é emocional, final da palestra. Não se emociona pessoas no meio. Perder tempo. Emoção para o final. Chamada para o final. Nós vamos usar a ordenação que a gente achar conveniente. Temporal, espacial, natureza intrínseca. Cada pedaço com uma diferente, mas organizar o conteúdo desta forma. Se for preciso, coloca uma enumeração nos conteúdos que você está apresentando, né? E aí você pode fazer automaticamente a progressão desses conteúdos. Você vai avançando sem retorno. Então, se eu estou falando uma ordenação
temporal, eu tenho que ir progredindo no tempo. Não pode estar indo e voltando, você vai sempre na direção sequencial das coisas, até você chegar numa conclusão. O que é que nós temos na conclusão? 4 modelos diferentes para concluir. Um tipo de modelo a gente usa pouco na casa espírita, mas ele existe. A gente usa mais esse modelo na vida profissional. Chama síntese. Você apresentou um conteúdo e no final, tipo, bom, então o que é que a gente viu hoje? Hoje a gente viu que o homem é formado de 3 partes, espírito, perispírito, corpo, que o perispírito ele tem uma conformação semimaterial, que também as funções dele ele é importante na mediunidade, no processo reencarnatório e na apresentação dos espíritos, e que esse perispírito, isso aí chama-se síntese. É o retomar de maneira sintética o conteúdo apresentado. Isso é a forma menos emocional e mais racional que a gente tem. Palestra espírita não se costuma usar síntese. Às vezes usamos no estudo sistematizado. Nós estamos estudando, digo, bom, então, o que a gente viu hoje? Hoje a gente viu isso, vimos esse aqui, tal. Ficou claro para a semana que vem, a gente volta de onde a gente parou. Então, no estudo sistematizado ainda cabe o modelo de conclusão síntese. Na palestra espírita, menos. Vamos lá. Segundo tipo de conclusão, é o mais comum, chama convite. Que você faz um convite no final. Então, precisamos mudar, vamos alterar as nossas histórias, vamos aproveitar, eu estou fazendo um convite. É um convite à mudança, um convite ao aproveitamento da vida, um convite para... Esse é convite. Essa conclusão é muito utilizada nas nossas palestras espíritas. Quando a pessoa entrou no convite, eu digo, está concluindo, está fechando a fala. Agora ele vai encerrar. Ele não vai voltar mais, não. Fez o convite, já era, entrou na conclusão. Entrou na síntese, entrou na conclusão, não vai voltar mais. Terceiro modelo de conclusão que a gente tem, contextualização. É quando a gente, depois de tudo que a gente estudou, pergunta, e o que isso tem a ver conosco? Onde é que a gente entra nessa discussão? Quem somos nós nessa história? Porque nós estamos aqui falando de uma coisa muito distante de nós, mas a grande pergunta é, quem é você nessa parábola? Quem é você nesse conto que a gente viu? Com qual personagem nós nos sentimos mais próximos? O que será que esta lição quis dizer para nós? Qual é a leitura que eu faço na nossa prática dentro da casa espírita? O quanto tem disso naquilo que a gente viu aqui? Até quando isso que está sendo colocado na mensagem tem a ver com a nossa realidade no movimento espírita? Então você tem várias alternativas de pegar o texto que está lá longe e trazer para a realidade das pessoas. Uma página histórica que você contextualiza, um texto religioso que você contextualiza, uma mensagem que fala sobre desvios do movimento espírita e você traz isso para as nossas reflexões. Então, isso tudo são instrumentos para o nosso aprimoramento. E a última é uma história. Nós podemos usar uma história para fechar. Quando a gente conta uma história na conclusão, a gente não analisa essa história. Por exemplo, eu vou contar uma história no final de uma palestra. Quando acabar, eu vou dizer, gente, vocês entenderam a história que eu contei? Moral da história. Não tem moral da história. Entende-se que tudo que você deu no conteúdo é ferramenta para interpretar a história. Então, muitas vezes, o orador monta do fim para o começo. Eu vou contar a história X. Para eu contar a história X, eu vou montar a palestra, dando todas as ferramentas de interpretação para que eles consigam entender o que é que uma história pode trazer para todos nós. Tá bom? Então, a história a gente conta e manda o pessoal pensar no travesseiro. Diga. Uma pergunta. Já assisti uma palestra que no final, no fechamento, o palestrante fecha com uma música. Pode ser também, pode ser também. Um poema, uma música, pode. São
conclusões mais emotivas, né? A gente, quando quer trabalhar com emoção, trabalha com arte, música, poema. Isso são conclusões mais puxadas para o emocional. E a síntese é a mais racional de todas elas. Convite, a mais comum que o nosso movimento espírita utiliza. O importante é que tenha sempre uma conclusão, tenha sempre algo nesse sentido. E uma coisa fundamental para quem faz palestra é não se perder nos labirintos que não consolam. Pergunta 14 de O Livro dos Espíritos. Não vos percais num labirinto de onde não lograríeis sair, porque acreditaríeis saber quando nada sabeis, o que vos tornaria orgulhosos. Buscai primeiro as coisas que vos tocam mais de perto, o que será muito mais útil do que querer penetrar naquilo que é impenetrável. Daí assim, nós não precisamos fazer palestras para demonstrar um conhecimento absurdo da ciência do mundo. O nosso papel é doutrina consoladora, é acolher as pessoas. Eu tenho que entregar conhecimento, porque o instrumento de convencimento é aquilo, mas o meu objetivo não é mostrar que eu sei, é usar o conhecimento para convencer as pessoas a uma visão diferente. Fortalecimento da fé, para que elas acreditem mais. Você está vivendo um período tormentoso, o mundo está um inferno, meu Deus, eu não sei o que vai ser de nós vamos morrer, o que vai acontecer? Não, meu... Aí você vem, transição planetária, mostrando a mão invisível do governador planetário, mostrando que as coisas estão mais ou menos dentro do que deveria ser. A pessoa volta para casa mais confiante, ela assiste o noticiário, em vez de dizer, meu Deus, está tudo se acabando mesmo, o mundo está se acabando, eu vou dizer, eita, que estamos dando trabalho. Mas vai melhorar, porque vai passar. Se é uma fase, vai passar. Essa capacidade de enxergar, é isso que a gente tem que entregar. Então, não é o conhecimento pelo conhecimento. É o conhecimento pela possibilidade de que essas verdades quebrem as nossas dificuldades de entender o sentido das coisas. Isto é claro? Muito bem. Ainda dentro do resumo da ideia, eu trouxe algumas informações com relação ao que a gente precisa fazer para que a gente realize um bom trabalho. Coisa importante, atualizar-se é sempre muito bom. Ler jornal, assistir televisão, saber o que está acontecendo para que você esteja sempre atualizado, para não chegar no local, não sei, não estou sabendo, não sei não. Tem que saber. Então leia, participe, esteja antenado com o que acontece no mundo, você não pode se isolar. Outro dia peguei uma vaia numa palestra, gente. Horrível. Eu fui fazer uma palestra. Eu vou falar o nome do cara aqui, vai dar problema. Mas eu vou falar. Estava fazendo uma palestra, aí eu disse, não sei o que e tal, porque a mulher tem aquele sonho de marido, espera chegar em casa e encontrar o Vitor Fasano. Gente, eu peguei uma vaia. Aí eu parei, aí disse, não é o Vitor Fasano? Não! Tá, então quem é o cara? Aí é o Cauã, né? Cauã Reynolds, esse cara, não sei falar o nome dele. Cauã Reynolds. Então pronto, aí ela chega em casa, aí quer encontrar o cara, e tudo, muito bem. Então você tem até que ter essa habilidade de poder se sair das situações difíceis. Mas você tem que se atualizar, porque você fica com uma imagem que ela vai mudando com o tempo, né? E o Vitor Fasano, ele envelheceu, coitadinho, né? Aí eu fui ver que é minha idade, aí não dá para ficar, né? Vão aparecendo novos galãs, né? Embora ele não, nem por isso ele é uma pessoa menor, né? Quero que o Vitor Fasano fique sabendo que nem por isso ele é uma pessoa menor, só que... Muito bem, sorriso nos lábios. Não se faz palestra como se você fosse a pessoa mais infeliz do planeta. Se a palestra é do Consolador prometido, você não pode ser uma pessoa que arrasta gemidos, uma criatura gemente, que vai se esgueirando pelos corredores, entre soluços. Não faz sentido. Mas a pessoa vem, o sofrimento da alma. Não. Sofrimento tem, sim, mas o sofrimento é temporário, a gente vai passar por isso aí. Então nós temos que não somente nos atualizar,
como ter sorriso nos lábios, sorriso nos olhos. Você tá bem, não pode ser uma pessoa, ai, não sei, a vida está tão ruim. Não, a vida está ruim, tá, mas vai passar, não é possível, não é? Outra coisa importante, quando estivermos falando, não condene ninguém e nem ironize ninguém. Não fique apontando pessoas, quando estiver falando, é porque tem um pessoal, não aponte ninguém, não condene ninguém, não fique debochando de ninguém, não ironize pessoas, porque quem tem tempo para ficar falando mal dos outros é porque não tem o que dizer de bom. E a gente tem tanta coisa para falar de doutrina espírita que eu não posso perder tempo discutindo coisa de outras religiões. Se Deus criou a religião, ela serve a um propósito. Tem um objetivo, tem gente que está ali dentro, que está se interessando, ótimo, maravilhoso, siga, meu filho, vá com Deus. Então, nós não devemos cair nesta cilada de usar a palestra para atacar, criticar, envenenar pessoas, falar de coisas negativas de outrem, nunca. Nós temos que nos preservar disso. Também, não nos apresentar como donos da verdade. Não, porque o certo, na verdade, eu estou falando, eu sou o dono da verdade, sou eu que tenho. Aí eu olho para as outras religiões e fico criticando. Isso aí é um claro sinal de intolerância, porque nós sempre falamos, a gente vê tanto escrito na literatura espírita, o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, né? Aí você vê algumas pessoas de outras doutrinas estudando a obra de Kardec, aí as pessoas ficam, mas isso é um absurdo. Como assim um absurdo? Mas não é isso que a gente queria. Eu fui outro dia fazer uma atividade num estado do Brasil, aí nós estávamos lá conversando com o pessoal na lanchonete, aí eu perguntei para as meninas que estavam comigo, vocês são de que casa espírita? Aí ela disse, nós somos da Cabana de Pai João. Aí ficou me olhando. Aí eu disse, tá. Ela disse, estranhou o nome da minha casa, né? Eu disse, estranhei. Ela disse, porque lá, na nossa casa, nós somos um bandeque. Um bandeque? Eu não sei o que é isso. Aí ela disse, é um banda com Kardec. Aí eu disse, então me conta como é que é. Eu disse, não, lá é assim, nós fazemos os estudos igual vocês fazem. Estudamos Kardec, tem grupo de estudo, tem estudo sematizado, tem tudo. Mas a prática mediúnica é de Umbanda. Ótimo. Como diria a Roberta Miranda, vá com Deus, vá com Deus. Que bom que vocês se aproximem, nós somos todos irmãos, que legal, não é ótimo? Então vai. Isso é ótimo, que as outras doutrinas estejam estudando, conhecendo. Maravilhoso. Não é isso que a gente sempre quis, que o conhecimento saísse? Então está saindo. Vai, minha filha, vai estudar. Tão bom. O tempo se encarregará disso, porque o mais importante é que a gente consiga verdadeiramente entender as leis espirituais. As leis espirituais. Porque são as leis espirituais que contêm a verdade consoladora. Não é o espiritismo de Allan Kardec, mas é os princípios espíritas que fazem com que a verdade se estabeleça no planeta. Estou confundindo vocês que eu estou falando? Eu vou ser mais claro. Meu Deus. Não, isso aqui é o Evangelho. Não, então vocês acreditem em mim. No Livro dos Espíritos, no item 222, diz que o Espiritismo é tão velho quanto o próprio mundo. Na conclusão de O Livro dos Espíritos, na parte 6, primeiro parágrafo, diz que o Espiritismo tem raízes dele nas mais diferentes religiões do planeta. E no terceiro parágrafo diz que ele há de ter existido desde a criação. Vamos ver. 222, primeiro parágrafo, está aqui. Diz:
Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Ponto em seguida, segue Kardec. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Hã? Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. Hã? E sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Uau, uau, uau. Ele está chamando de espiritismo as verdades espíritas, e não a mensagem que tem nesta obra, mas as verdades que ela defende. Mas Kardec pode ter se enganado, então vamos ver aqui na conclusão da obra, na parte 6, no primeiro parágrafo, o que está dito aqui por Allan Kardec. Falsíssima ideia formaria do espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais, mediunidade. E que, portanto, obstando-se tais manifestações, se teria minado a base. Ponto. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Aí vem o que interessa, ponto em seguida. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Hoje, para ninguém tem segredos, fala uma linguagem clara, sem ambiguidades, nada nele há de místico e nada de alegoria se tiver falsas interpretações. Então, ele está mostrando aqui que as verdades espíritas, elas acompanham a humanidade desde a origem dos tempos. Então, qual é a conclusão disso? É que nós sempre tivemos as verdades espirituais entre nós. Não foi a doutrina espírita agora que trouxe a informação da reencarnação. Isso é velho, isso é muito velho, isso não é novo. Quando a gente vai lá para aquela região do Oriente, o que mais tem é o estudo de Krishna, de Buda, de tantos outros pensadores que traziam os yogis, que falavam sobre essas verdades espirituais. Portanto, isso é assim. E na mesma conclusão, 2 parágrafos depois, no parágrafo 3º da parte 6 da conclusão, Kardec volta a dizer: o espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois é tão antigo quanto a criação. Uau! Encontramos-lo por toda parte, em todas as religiões, principalmente na Igreja Católica. Então, ele está falando das verdades espirituais e não efetivamente do conteúdo da mensagem espírita. Porque o Consolador prometido são as verdades espíritas. O Consolador prometido não é o movimento espírita, são as verdades que o Espiritismo apresenta. Então, se a Umbanda tem, se a Seichonoye tem, se a Igreja Messiânica tem, se o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento tem, se a Ordem Rosa Cruz tem, se a Maçonaria tem, se a Igreja Messiânica tem, se a Arte Mahikari tem, se o pessoal da Gnose tem, se o povo da Fraternidade Branca tem, ótimo! O que importa é que a verdade espiritual se derrame sobre o planeta, porque é esta verdade que se tornará a crença comum. Questão 798, Allan Kardec pergunta: o Espiritismo se tornará uma crença comum? E a resposta é sim. E muitos acham que todo mundo vai ler a obra de Allan Kardec. Se ele está falando que o Espiritismo é tão antigo quanto o mundo, se ele está falando que o Espiritismo é a verdade espiritual, a pergunta dele é: as verdades espirituais se tornarão crença comum? Resposta: sim, porque está na lei da natureza. A reencarnação, a imortalidade da alma, se tornará crença comum indiscutivelmente. Então, nós temos que aprender a lidar com isso, porque isso é a verdade que a gente está hoje vivendo. Então, não se apresentar como dono da verdade, porque nós não temos exclusivismo disso. Ninguém tem a exclusividade da verdade. E tomar muito cuidado quando a gente usar as palavras nunca, sempre, todos e nenhum. Porque muito frequentemente quando a gente usa isso, a gente erra. Só devemos usar nunca, sempre, todos e nenhum quando Deus estiver no cenário. Se for o homem, a gente não usa. A gente usa geralmente, frequentemente, a mais das vezes é comum, numa grande quantidade de casos, mas não diz todos. Porque se a gente disser todos, a gente se machuca. Porque toda criatura humana tem... já pesou, carregou na tinta. Então, se essa criatura humana costuma ter características, não posso falar todo, ter todo e a dar, pronto. Ou nenhum.
Nenhum homem presta, né? Mais ou menos. Mas a gente deve evitar. Nunca, sempre, todos e nenhum. Também não se deve dar lição de moral. Ninguém saiu de casa para ouvir lição de moral em centro espírita. É um absurdo os pais que deixam os filhos. Assim, vocês não podem. Como vocês? Tem que ser nós. Eu nunca posso falar numa palestra, porque vocês têm que ver os filhos de vocês. Se os filhos de vocês não estão precisando de mais apoio, quando eu faço isso, eu já quebrei a empatia com o meu público. Eu tenho que dizer, nós precisamos perceber até onde nós não estamos conseguindo enxergar as necessidades dos nossos filhos. Jamais, agora eu posso dizer jamais, nós devemos nos excluir das citações que nós fazemos. É sempre nós, sempre se inserindo nesse contexto, tá bom? Sem dar lição de moral em ninguém. Outra coisa, a gente deve fugir de contar piada na palestra, porque as piadas, frequentemente, elas ferem alguém. Vou contar uma piada de gaúcho. Ai, por que vou fazer isso? Agora eu vou contar uma piada sei lá, de corintiano. Por que eu vou fazer isso? Então a gente não conta piada. E a literatura de oratória diz o seguinte: você não deve contar piada, mas você pode se valer de uma coisa chamada fato bem-humorado. Ele não chama de piada, chama fato bem-humorado. Qual é a diferença do fato bem-humorado da piada? É que a piada, você está apontando para alguém. O fato bem-humorado aconteceu com você. Aí você diz, uma vez eu fui fazer uma palestra e cheguei lá, aconteceu tal coisa. Esse fato bem-humorado, eu sou o agente do negócio e eu sou o que errou. Aí você pode contar, porque aí fica tudo certinho, quando você é o elemento que está sendo apresentado nesse trabalho. Bom? Respeitar as crenças religiosas, eu já falei, não vou me repetir. Tá? Não se deve tratar de política partidária, nenhuma frase, não se faz isso. Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, último parágrafo do Livro dos Espíritos. O livro já tinha terminado, estava tudo pronto. Quando acabou o livro, aí Santo Agostinho disse assim, espera, abre de novo, quero mandar um recado para o Brasil. Abre aí. Aí abriram para ele botar um trecho para nós. Eu vou ler. O Livro dos Espíritos ele acaba aqui, esse é o fim do livro. Então, estou lendo o finalzinho do livro. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Tem alguém instigando o mal no mundo hoje? Então não são bons espíritos, são maus espíritos, não são os bons. Porque os bons não instigam o mal. Continuando. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio ou a violência. Bom espírito nunca propôs violência, nunca propôs assassinato com arma de fogo, com arma branca, com teclado, com a palavra, qualquer coisa, com cancelamento, nada de violência. Bons espíritos não propõem violência para resolver os conflitos que a gente tem. Ah, mas aí vai demorar mesmo, vai demorar mesmo. E agora a frase mais importante, está aqui, vocês depois em casa vão ver que é verdade. Jamais estimularam os ódios dos partidos. Tem ódio de partido hoje? Então, se tem ódio entre partidos, não são os bons espíritos que estão aconselhando. Não são. Então, se não são, são quem? Todas as vezes que eu vou para a rede social, que eu ataco alguém, que eu odeio alguém, que eu não consigo falar com ninguém, que eu desenvolvo raiva por alguém, eu estou sendo intuído, envolvido por uma entidade perturbadora. Imagina, Emmanuel, vai, dá nele, dá um soco nele, vai, não tem sentido, gente. Pisa nele, não tem sentido.
Os bons espíritos não estimulam a violência, não estimulam o assassínio e nem o ódio entre os partidos. Se nós estamos vivendo isso, nós estamos sendo envolvidos por entidades perturbadoras. Eu, como pessoa, eu posso ter minha relação lá no meu partido que eu vou, eu defendo, tudo bem, problema meu. Na tribuna, jamais. E nas redes sociais, cuidado com o que a gente posta, porque as pessoas nos observam. Então, a gente tome muito cuidado com o que a gente faz, porque, num certo momento, a nossa grande influência é no espalhar do bem. É aprender a conviver com os desiguais sem enlouquecer com eles. É convivendo com eles, tendo dois ouvidos, um para um lado e um para o outro. Eu ouço um lado, eu ouço o outro, e eu pondero em cima das coisas que me são oferecidas. Também, sempre a gente se incluir nas citações de conduta. Já comentei, quer dizer, nós, eu, se coloca por dentro, nunca se excluir. E não radicalizar. Isso está certo? Isso é certo, isso é errado. Isso é muito antipático, muito antipático. A gente pode dizer assim, é melhor isso. Quando a gente for falar de algumas coisas, a gente evita colocar de maneira dura, por exemplo. Em vez de dizer assim, porque o crime do aborto, porque tem pessoas que estão na palestra ouvindo, você diz, a problemática do aborto, o drama das pessoas envolvidas com as histórias do aborto, da interrupção da gestação, para você não dizer, os criminosos que destruíram a vida, isso você acabou com as pessoas. Que a mulher hoje, ela não está no mesmo padrão que ela estava quando ela promoveu o aborto lá na adolescência, agora ela é uma outra pessoa, e você quer ficar, na minha terra fala escarafunchando, você fica ali, machucando a pessoa, ferindo numa ferida que já está aberta. A gente não deve fazer isso. Muito bem, este é o resumo da ideia, e apenas algumas orientações para quando acabar a palestra. A palestra acabou. Terminou, então agora nós vamos para casa, né? Então, para casa aqui, porque ainda tenho coisa para falar. Orientações para depois. Primeiro, a gente sai antes dos aplausos. Orador, ele não é artista. O artista é que pede os aplausos, acena para a plateia, se curva. O orador, ele não ouve os aplausos. Ele simplesmente se retira. Se por algum motivo não der, você aplaude também, porque você está aplaudindo a mensagem, não você. Não deu, aí você vai para o canto e aplaude o centro do palco. A mensagem que foi oferecida, você aplaude também, como se fossem aqueles que, de certa maneira, intuíram o trabalho para acontecer. Mas você não agradece, aplaude, não se curva para a plateia, você não é artista. Também não se demonstra que não se gostou daquilo que a gente fez. Você tem que ser bastante frio, que às vezes o slide não abriu, o pendrive não funcionou, tudo deu errado, o tempo se atrapalhou, aí você não termina aí, olha aí, você sai de lá normal. Você não sai choramingando, senta na cadeira, foi tudo errado. Mantenha a pose, deu tudo errado. Tudo bem. Já deu mesmo, agora fazer o quê? Já acontece demais, você planeja uma coisa e não acontece, dá errado, você joga o vídeo, aí o vídeo não entra, não entrou, bem. Também, você não demonstre que estava sob tensão, terminou de falar, você não desça de lá pegando na mão dos outros, olha como estou gelado, olha como estou gelado, olha como estou gelado, fique quieto. Você estava nervoso, você desce, todo se tremendo, você está na sua cadeira, você fica ali. Não precisa você ficar, olha como é que eu estou, olha como é que eu estou, gente, olha como é que eu estou. Não faça isso. Mantenha a pose. Mantenha a pose. Se as pessoas perguntarem, disponibilize bibliografia. O ideal é dar a bibliografia por dentro da fala. Você vai falando e já vai, obra tal, obra tal, obra tal, aí você vai ilustrando com o que você tem. Outra coisa importante é você sair de foco. Sem aplauso, você sai de foco. Você não é o ator, você não é o artista para terminar e ficar lá.
Acabou, você sai de foco. Você desce, você se senta, você fica na sua. Não fica em evidência. Depois que acabou, você acabou. Senta no seu cantinho e fique lá. Não precisa ficar se envaidecendo do que fez. Não acreditar nos elogios. Não acredite. Porque o dom de tocar as pessoas não é seu. O dom de tocar as pessoas é de quem lhe acompanha. É da equipe espiritual que trabalha com você. Você não tem essa habilidade. A habilidade vem deles. Se você começar a acreditar nos elogios, você pode cair, porque você vai começar a desenvolver vaidade. Tá bom? Presentes. A gente às vezes ganha presente. Então, quando a gente ganha presente, a gente tem que tomar cuidado com ele. A primeira coisa é você ver o seguinte: o presente é por conta da pessoa. Que você tem uma pessoa, a gente se conhece, a pessoa veio, eu trouxe um presente para você. Ou o presente em função da pessoa que idolatra você como um orador e trouxe um presente como orador. Entendeu? É diferente. Mas existe uma regra em administração, já passo para você. Tem uma regra na administração pública que eu particularmente uso com relação a isso, porque a gente usa isso. Quem opera na área pública tem uma regra para presente. Por exemplo, você controla um determinado órgão e a empresa que presta serviço para você lhe deu um presente. Você deve aceitar ou não o presente que a empresa lhe deu? Porque você é quem manda pagar o salário, a fatura do mês do serviço que foi prestado. Você deve receber ou não o presente? Depende. Tem uma regra na administração pública. Presentes até $50 não são suborno. Então a empresa vem e diz: olha, eu trouxe uma agenda para você. Trouxe uma caneta da nossa empresa. Ah, muito obrigado. Aí você recebe. Uma caneta? Uma agenda? Bem. Mas se ele veio e diz: olha, eu trouxe uma caneta de ouro folheada. Muito obrigado, não posso aceitar. Eu faço as minhas contas, passou de $50, não dá. A mesma coisa nos presentes. Você recebeu um presente, foi um presentinho, olha, eu fiz um bonequinho. Eu fiz, me dá, vou levar. Que legal, é um carinho. Tá bom. Mas se for um presente caro, que você, mas isso aqui é muito caro, não posso receber isso. Aí você diz: não, mas eu não posso receber. Se você insistir com a pessoa e ela insistir que você tem que levar e não tiver jeito, você leva. Aí você doa na sua casa espírita. Ok? Muito bem. E se tiver crítica, aceite as críticas sem rebater. Porque às vezes a pessoa vem assim: olha, eu acho que você... Não, fiz certo sim. Menos, tá bom? Então a gente aceita as críticas sem debater. Agora a gente vai ver um ponto que a gente ia ver depois do almoço e que eu inverti pelos sinais para vocês não dormirem, que agora vocês estão com menos sono, vocês podem ver essa parte que é a parte final de tudo aquilo que a gente tem para ver, que é a parte da técnica, uso de recurso didático. Só para fechar, nós temos 40 minutos, vai dar certinho para a gente ver o que eu tenho aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, a técnica, frases que a gente não deve falar, evitemos falar essas frases. Primeira, agora eu vou apresentar, não se fala isso, é feio. Isso acontece muito em seminário. Bem, agora eu vou apresentar, já vai e fala. Agora vai falar fulano, também não tem. Outra, fulano vai apresentar, também não se faz. Isso aqui é muito comum em seminário de faculdade. Fulano vai falar, ou então a minha parte. Ninguém tem parte. Eu vou falar agora a minha parte. Ninguém tem parte, gente. Se tiver parte é com cão, não tem parte. Ninguém tem parte, a minha parte. Agora, já falei a minha parte, agora fulano vai falar a parte dele. Está num grupo de estudo, aí o grupo vai apresentar. Aí dividiu a apresentação em 5 pessoas. Eu vou apresentar a minha parte. A minha parte é sobre o nascimento de Allan Kardec, agora fulano vai falar a parte dela. Não, vai falando sem precisar essas coisas. Também não se usa na minha opinião. A minha opinião não interessa. Interessa o que está escrito na literatura espírita. Okay? Eu acho que também não tem eu acho que. Às vezes a gente fala, eu acho que, até para destacar isso. Agora eu vou falar uma opinião minha pessoal, tá? Eu acho que, aí você até faz um gracejo, alguma coisa, você pode até citar alguma coisa desse gênero, mas sempre separando do corpo doutrinário.
Outra coisa importante, o tempo não me permite dizer, então nem diga que o tempo não permite dizer que você está perdendo tempo. Se lhe derem 5 minutos falar da história da humanidade, você vai falar em 5 minutos. Se lhe derem 1 hora, você vai falar 1 hora. Se lhe derem 1 dia, você vai falar em 1 dia. E você não vai dizer, mas 5 minutos não dá. Isso aqui é um seminário. Não, se você for habilidoso, você espreme em 5 minutos e fala. Você tem que falar no tempo que lhe deram. Outra coisa também que é lugar comum é dizer, isso aqui não precisa, bom, eu ia falar isso aqui, mas isso aqui não precisa dizer. Então, se precisa dizer, não diga. Às vezes o slide foi mal preparado, ficaram slides que eram de outra apresentação, ele, não, passa, esse aí pode passar, esse aí pode passar. Então ele não preparou o material para o evento, ele preparou o material para outro evento. Ele está aproveitando, e aí ele denuncia que ele está aproveitando, porque ele diz, não, esse aí pode pular, esses 4 aí pode pular. Então, não era para nós? Essa apresentação é requentada? Né? Outra coisa horrível é dizer assim, bom, eu ia comentar sobre isso, mas vocês não precisam se aprofundar. Gente, isso é o maior atestado de que a gente é ignorante. É o orador dizer, isso aí eu até falar, mas vocês nem precisam se aprofundar nessa questão. Puxa, eu sou tão miserável que eu não tenho o direito nem de saber o que ele sabe. Então não ponha e não fale. Não diga, não, isso é para outro. Não. A gente simplesmente não fala. Outro lugar comum é a pessoa terminar de dizer, era isso que eu tinha para dizer. Claro que era isso que tinha para dizer. Se foi o que você falou, era o que tinha para dizer. E uma coisa horrível para fazer com o público adulto é pedir que o público quando a pessoa diz, hoje vamos falar sobre reencarnar, e a reencarnação, isso é para acabar, isso é para acabar, a pessoa se diminui, se destrói, se acaba. Então não usem isso, que são técnicas equivocadas de fala, ok? O público chega a sair correndo. Vamos para frente. Sobre técnicas, uso de projetor multimídia. Como é que a gente usa o projetor? Primeiro, não faça apresentação em Word, fica horrível. A apresentação tem que ser em PowerPoint. Quando for fazer uma apresentação, coloque uma figura, pelo amor de Deus, porque só texto fica muito cansativo, fica muito chato. E quando colocar figura, não coloque demais, senão fica poluído. Como é que a gente sabe que poluiu? Quando a gente está escrevendo por cima da figura. Eu não posso ter letra em cima da figura, ok? Se possível, coloque um toque de humor nas suas figuras, ajuda as pessoas a se sentirem dentro do tema, ajuda a relaxar um pouco. Prefira slides que tenha cor, é mais agradável as pessoas verem slides coloridos do que aquele slide branco, sem fundo, sem nada, que parece que você montou, botou debaixo do braço e correu para fazer a palestra. Dá uma corzinha, tem uns fundos aí já pré-definidos do PowerPoint, é só escolher um que ele já troca tudo, fica tudo bonito. Se você não quiser os do fundo, cuidado, porque você tem que combinar a cor do fundo com a cor da letra. Às vezes a gente quer mexer nisso e coloca fundo verde, letra vermelha, fica horrível. Tem que ter contraste entre letra e fundo para poder as pessoas terem maior legibilidade dos conteúdos. Cuidado com o tamanho da fonte. Aqui eu tive um problema, porque como o slide estava muito sem contraste para algumas pessoas, eu troquei o fundo, e aí eu não atentei que algumas fontes ficaram pequenas. Isso é um erro, tá? Que a gente, quando for fazer, tem que sempre olhar para ver se as fontes não estão muito pequenas. Ó, esse projetor multimídia, que deveria estar maior, está pequenininho. Atentar para o número de linhas e palavras de cada slide. O ideal é que você coloque o seu pensamento numa linha. Se não der em uma, coloque em 2, mas nunca em 3. 1 é ótimo, 2 é bom, 3 é demais. O que você puder resumir, porque o slide ele não tem que ter a fala, ele tem que ter a ideia da fala, e aí você vai desenvolvendo
de acordo com o que você precisa. E uma coisa também importante é evitar leitura simples de slide. A pessoa vira de costas para o público e começa a ler. Aí dá vontade de levantar e dizer, professor, nós somos todos alfabetizados. O senhor pode deixar que a gente sabe ler. Aí eu quero dizer, eu tive uma dúvida ali. Onde você tem? Ali naquele ponto. Aí ele vai ler de novo. Então vamos ler de novo. Aí ele lê de novo. É isso aí. Quer dizer, ele explica o texto com o próprio texto. Então é um sinal de que a pessoa não está preparada. Quanto mais eu tiver uma apresentação sintética nas minhas costas, mais representa que eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Vamos para frente. Ainda sobre o projetor multimídia. Evitar as fontes de leitura difícil. Peguem as fontes que já tem aí no Word. Tem 10 fontes que todo Windows tem. Peguem dessa, Arial Black, Calibre. Não pegue essas horrorosas que às vezes a pessoa não consegue nem ler o que está escrito, porque são umas letras tão rebuscadas, e o que é pior, nem todo Office tem. Aí você coloca uma letra toda rebuscada, quando chega no local não tem, ele pega a primeira em ordem alfabética depois da que você pediu e joga. Desconfigura seus slides, faz uma bagunça, sai tudo do lugar. Para você não sofrer, não invente. Coloque Arial, coloque Calibre, coloque as letras que a gente sabe que vai ter, que todo mundo tem, que o PowerPoint já trabalha. Não fique inventando muito, senão você vai acabar sofrendo por conta disso. Então, o ideal é usar as fontes comuns que o Windows já possui. Também, quando a gente for usar som nas apresentações, use som se tiver que usar, mas use com parcimônia. Quanto menos som usar, melhor. Mas se tiver que usar, use com parcimônia. O que é parcimônia? Com bastante economia. Tem um pessoal que cada palavra que entra é chilepe, é um chicote, chilepe. Gente, isso é extremamente cansativo. Depois do segundo slide, ninguém aguenta mais tanta chicotada. Tire os sons. Aí, não é possível. Um sonzinho que você ponha, por exemplo, teve um momento lá que 2 carros se batem, e aí você fazer um barulho, pá, um som na apresentação, tá bom, tá legal, porque até nem precisava, você já botou um, mas não fique colocando em todo slide um som, porque é muito chato e acaba ficando cansativo. Cuidado contra os excessos de efeito. Tem um pessoal que entra pela direita, entra pela esquerda, entra por baixo, aí é um currupio para lá, um currupio para cá, e aí vem a palavra vem caindo, parece uma folha assim. Ai, e aí você quer ver o que está escrito, e aí vem caindo letra por letra. Não faça isso, não anime letra, não anime, tá? E ao mesmo tempo, não faça uma apresentação sem uma animação, porque uma apresentação sem animação quebra o ineditismo. Você está falando lá em cima, o cara está lendo lá embaixo, e aí você não consegue manter a atenção no que você fala. Então você tem que realmente animar para que as pessoas consigam manter a atenção no que você está falando. Bom? Não exagere no número de slides. Não exagere. Você faz uma conta de tempo de slide, assim, olha, vou demorar uma média de 5 minutos por slide. Foi a conta que eu fiz para o nosso evento. Nosso evento tem 60 slides. Tem 61 porque eu botei um a mais, depois da Kardecpedia. Mas a gente tem que... Aí faz uma conta, entre 3 minutos no slide, no máximo 5, se você for comentar muito, se comentar pouco, 3. Você faz assim para você ter uma noção de quanto tempo você vai levar na sua apresentação, senão você bota 40 slides para falar 40 minutos, não tem condição, tá bom? Numere os slides, para você saber onde você está, para senão você vai se perder. Eu sei que está faltando pouco, nós temos meia hora, e eu tenho aqui 6 slides. Então, se eu pegar 30 e dividir por 6 slides, dá quanto? 5 minutos por slide, então nós estamos no tempo certo. Nós vamos terminar no horário, se Deus assim permitir. Existe um recurso de anotações no próprio PowerPoint. Debaixo do slide tem um recurso de anotação. Quando a gente está apresentando, e você está olhando para a tela aqui, ó, no computador,
As anotações aparecem aqui embaixo, abaixo do slide. Então, ali você pode botar sua cola. Você escreve suas colas ali embaixo. Aí você está falando, no esquema tem o que você quer falar, está lá no esquema, mas aqui na sua cola tem o que você tem. Você dá uma olhadinha. Foi no ano de 1850. Meu Deus, como é que ele sabe? Está na cola do slide. Na cola do slide. Muito bem. Aí caiu por cima. Ainda sobre técnicas, sobre perguntas. Às vezes tem palestras que tem pergunta depois. Nem todo mundo tem, mas tem locais que tem. Se tiver, você tem que destinar um tempo para a plateia se manifestar. Porque tem gente que assim, olha, a gente vai fazer a palestra, depois tem pergunta. Aí o cara usa todo o tempo, espreme, para não ter tempo para perguntar, para ele não passar o sofrimento da pergunta. Então, espremer, não. Programe para deixar um tempo para as pessoas perguntarem. Se você estiver inseguro, as perguntas no final. Se tiver bastante segurança, não, pode ir perguntando durante a fala, que vai perguntando, eu vou respondendo, e eu vou administrando o tempo, e aí eu vou chegar onde eu quero chegar. Mas, se você não tiver segurança, deixe as perguntas para o final, para você não se atrapalhar na condução dos conteúdos. Vai responder as perguntas e acaba se atrapalhando com o tempo. Não se desestimula a pergunta, do tipo, bom, nós terminamos a apresentação, agora vamos para a pergunta. Ninguém tem pergunta, né? Ninguém tem pergunta nenhuma, né? Porque se tiverem perguntas, eu também vou colocar as minhas para vocês. Deixa as pessoas perguntarem. Ah, estou num grupo de estudo sistematizado, terminou a apresentação em seminário? Não, agora deixa os colegas perguntarem. Não, ninguém vai perguntar, não. Se perguntarem na minha vez, eu vou perguntar na de vocês também. Aí, como assim, gente? Então, a gente precisa ter um pouco mais de urbanidade. Não desestimula a pergunta. E também não se esquiva delas. Tem pessoas que procuram se esquivar das perguntas, né? Oi? Está na minha... Não, estava lembrando de uma história que tenho que contar rapidinho. Então, dizem que... Isso é conversas, não é verdade. Diz que o Einstein fazia palestra nos Estados Unidos inteiro naquela época. E estava cansado de repetir a mesma coisa nas universidades onde ele ia. Aí ele entrou no carro, bateu a porta e disse para o motorista dele assim, estou cansado disso. Ter que repetir esse negócio toda vez, na mesma coisa nas universidades, estou exausto disso. Aí o motorista disse, imagine eu, professor, que tenho que lhe levar e ouvir toda vez a mesma apresentação 50 vezes. Aí ele disse, você ouve, mas você não entende o que eu falo. Olha, eu posso não entender, mas eu já ouvi tanto que eu tenho essa palestra decorada. Aí ele disse, então faz aí a palestra, bora ver se você sabe. E não é que o motorista fez a palestra todinha na sequência que o Einstein faria? Ele disse, rapaz, eu tive uma ideia, para onde eu vou, nós vamos trocar. Eu vou de teu motorista e você vai de professor Einstein, ninguém sabe como eu sou, não tem conhecimento da minha cara direito. Então você vai e eu vou na frente, pilotando, você vai atrás. Até para eu ter um pouco de liberdade, que eu não consigo nem andar no campus. E assim foi. Chegaram lá, o Einstein foi passear no campus e o motorista foi tomado pelos professores, fazer a palestra e tal. Disse, não, na hora eu falo, agora não vou falar, na hora eu falo. E assim ele foi enganando os professores, chegou na hora da palestra. O Einstein, vestido de motorista, ficou lá no fundo. Meu Deus, que besteira que eu fiz. Se esse cara der errado, vai acabar com o meu nome. Aí ficou encostado. E o motorista fez uma palestra brilhante. Eu disse, gente, não é que ele acertou? Quando terminou, Einstein, graças a Deus. Aí o coordenador disse, bem, professor, mudando um pouco a programação, nós vamos abrir para a pergunta. Aí o Einstein, meu Deus, agora que vai ser? Aí um professor foi no microfone e fez uma pergunta cabeludíssima para o motorista. Ele ficou olhando o professor acabar. Quando acabou, ele olhou, balançou a cabeça e deu uma gargalhada. Essa é uma pergunta tão fácil que vou passar para o meu motorista responder. Então, a gente não se esquiva de perguntas, tá? Não se esquiva. Outra coisa importante é deixar que as perguntas sejam concluídas. A pessoa começa,
eu estava querendo saber sobre a questão do bebê de proveito. Aí a pessoa começa a balançar a cabeça, nem concluiu a pergunta, e a pessoa já quer responder. Espera ele acabar, que o assunto pode ser até outro. Preste atenção na pergunta inteira. E quando você ouvir a pergunta, analise por que motivo aquela pessoa está fazendo aquela pergunta. No Pinga Fogo, por exemplo, tem muita pergunta assim. O que você acha de um dirigente de reunião mediúnica que não permite que os médiuns estudem e que trata todo mundo com grosseria na reunião mediúnica? Ele não está fazendo uma pergunta, ele quer que eu mande um recado para o dirigente dele. Então você tem que saber até que ponto a pergunta não é uma casca de banana para dizer, olha aqui o que ele disse, está aqui, ó. Então você tem que dizer, a gente tem que ver, na verdade, se é isso mesmo, porque existem muitos motivos que podem levar, às vezes a gente tem uma impressão errada do dirigente. Aí você vai, constrói, para desconstruir aquela imagem que a pessoa tem, e depois, bom, uma outra visão que a gente tem é essa, mas a gente não sabe qual é, então a gente, na verdade, não tem. Então você tem que ter essa habilidade para enxergar qual é o interesse daquela pergunta, se é uma pergunta real ou se é um recadinho que se quer mandar para alguém. Então você deixa a pergunta ser concluída e tente entender bem a pergunta que está sendo feita para que você não se machuque com relação a isso. Uma outra coisa importante é não elogiar a pergunta. A gente não diz, essa é uma pergunta boa. Bom, se essa é boa, as outras eram tudo ruim, né? Você está ali respondendo perguntas, assim, olha, gente, essa pergunta aqui é uma pergunta muito boa, vamos ver essa pergunta, que essa aqui é boa. A gente não elogia pergunta nenhuma, todas a gente trata com a mesma atenção. Também não se fala que a pergunta é tola, mas você vai lá para o meu motorista responder. Então, a gente não diz assim, mas essa pergunta é uma pergunta que, pelo amor de Deus, né? Eu já vi algumas vezes, algumas respostas dadas assim, que, nossa, que é porque a pessoa realmente fez uma pergunta muito tola e a resposta foi muito dura. Outra coisa importante é você não perder a paciência, dizer, mas eu acabei de falar isso, eu acabei de dizer, você está fazendo uma pergunta, você não está prestando atenção, que eu acabei de falar isso, e você vem me perguntar exatamente o que eu acabei de falar. Então a gente também não perde cabeça com perguntas, porque não se deve perder a paciência quando se fala. Ok? Tranquilo? Muito bem. Eu trouxe aqui para terminar a nossa fala os 10 mandamentos do orador. Esses 10 mandamentos do orador não está em livro nenhum. Eu escrevi. Fui eu que fiz. Eu fui olhando minha observação, e eu criei os 10 mandamentos. Se nada do que eu falei se ficarem os 10, eu já me considero satisfatoriamente atendido o meu objetivo de hoje. Tá bom? Vamos lá para os 10 mandamentos. Mandamento número 1. Temos 2 mandamentos para o movimento espírita. Primeiro mandamento: apresentar-se sempre como integrante de uma instituição pertencente ao movimento federativo, sendo complacente com as casas e companheiros equivocados. Nunca chega num local para falar sem que as pessoas apresentem você da casa espírita tal, porque você não é um freelancer, você pertence ao movimento espírita. Então, sempre que você se apresentar, diga, eu sou fulano de tal, trabalhador da casa espírita tal. Você não é um lobo solitário que apareceu na casa espírita para falar. Então você vai apresentar-se mostrando em que instituição você atua, ok? E ao mesmo tempo, quando você se apresentar, você seja complacente com as pessoas que se equivocaram, porque tem companhia, sou da casa tal, que são ligados ao movimento, porque tem um pessoalzinho por aí, né? Então a gente ter esse tipo de fala não é legal. E como é que eu sei quem está equivocado? Pegue o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, estávamos estudando isso agora, nesta quinta-feira, Nice. Como saber os que estão equivocados? São aqueles que amam menos, os que demonstram menos amor. Como é que eu sei quem está equivocado e quem está certo? O que ama mais é o que está certo. É o que diz Erasto nessa mensagem, que é
chamada a mensagem, Os Trabalhadores Espíritas, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E aí lá ele sinteticamente diz: os equivocados são os que amam menos e os que têm interesse pessoal. Tem interesse pessoal, tem menos amor, então esses são os equivocados. Esse é o mandamento número 1. Mandamento número 2: jamais utilizar-se da tribuna para criticar outras doutrinas, para fazer propaganda profissional. Não faça propaganda profissional na tribuna, não fale de seu consultório na tribuna. Ou para tratar da política partidária, não use a tribuna para falar disso. O Espiritismo não é esquerda nem é direita, ele é de cima. O lado certo é o que não ataca, que não ofende. O lado certo é o que não ataca, o que não ofende, o que não escolhe lados e sempre atua na busca da harmonia e na paz entre os homens. Esse é o nosso objetivo. Não é a gente se abraçar como se nós tivéssemos um lado preferencial com ódio do outro. E assim, não quero jamais ameaçar ninguém, mas tem um mecanismo na lei de causa e efeito que diz que quando a gente odeia um grupo social, a gente nasce dentro dele. Então, se odiar muito a esquerda, vai nascer esquerdista. Se odiar muito a direita, vai nascer direita. Agora, na Copa, a gente vai torcer pelo menos um jogo pela Argentina, tá? Que é para salvar a possibilidade de nós nascermos do outro lado da fronteira. Não, isso até que já passou, mas na minha época isso era fortíssimo. Agora não. O povo ama o Messi. Acabou isso, mas na época do Maradona o negócio era jogo duro, viu? Maradona. Muito bem, então, o lado certo é o que não ataca, que não escolhe lado, sempre atua buscando a harmonia e a o partido dos obsessores é o ódio. Então, se eu estou odiando, eu pertenço ao partido dos obsessores. Odiou, não estou inspirado por um bom espírito. Esse é só o número 2. Tem mais 8. Número 3, agora vamos mudar de enfoque. Falávamos do movimento espírita, agora vamos falar sobre favores e vantagens. Número 3, não aceitar ser cortejado, paparicado, nem a oferta de qualquer vantagem pessoal. Não, você vai comer separado. Não, vou comer junto com as pessoas. Não tem problema, eu fico na fila. Não tem problema, não, mas eu fico na fila, não tem problema. Caso lhe sejam ofertados presentes em função da tarefa, recuse-os com amor. Não conseguindo, doe-os para a sua instituição. Então, se for um presente caro, você vai doar ou não aceita, para você não se beneficiar da tarefa. Número 4, seja simples, você não é um artista. Você não é um artista. Não faça exigências. Olha, esse hotel não ficou bom, eu queria que... queria 12 dúzias de rosas vermelhas e 120 toalhas brancas. E uma cama de casal dentro do camarim. Não faça exigências. Você é um simples beneficiado da tarefa. O verdadeiro trabalho é feito pelos espíritos e você não é o agente. Você não é o agente. Você é apenas um instrumento do trabalho que é feito. O dom de tocar as pessoas não é seu. Ok? Número 5, sobre as provações da vida. Eu sou um orador espírita, então vamos ver as provações. Não se crer especial e isento de sofrimentos. Não, mas eu sou um orador, não posso ter problema. Claro que pode. Mas como não, papai? Vai ter problema igual aos outros. Aceitar serenamente os dramas e os conflitos do lar, sem abandoná-los, mas vivendo intensamente as relações familiares
tanto quanto possível. Estou com dificuldade, não, vai ter dificuldade, sabe mais para poder ter mais recursos para lidar com os conflitos familiares que nós possamos ter. Ok? Número 6, não se abater com as calúnias, as incompreensões e as dores do caminho. Dizia Divaldo Franco, nunca se defenda. André Luiz dizia, não se fira com a calúnia, apenas viva de maneira que ninguém possa acreditar no caluniador. Consultar sempre a consciência quanto aos seus atos e seguir sem esmorecimento, porque você vai, de repente, ser criticado, vai ser interpretado de maneira equivocada, não se abater. Buscando sempre oferecer o melhor de si. Por quê? Porque tudo passa e as oportunidades de serviço também passarão. Hoje nós estamos no movimento espírita tendo a chance de trabalhar. Daqui a 20 anos, muitos de nós não estaremos mais. A janela que a gente tem é essa. Aproveitou, não aproveitou. Já foi. Então nós estamos hoje com um manancial enorme de recursos e a gente precisa colocar esse material que está dentro de nós a serviço das pessoas. Número 60. Agora nós vamos ver sobre o outro. O outro. Mais 2. Número 7. Fale com todos, com carinho e com sorriso. Enxergue todos. Tenha olhos e palavras para todos e não fale tanto de si. A gente tem que mais ouvir as pessoas do que falar. Não fala de si, ouve as pessoas. Aprenda com a história delas. Não fale tanto de si e nem critique seus familiares. Porque sabe o que acontece? Eu tenho um neto, meu neto é assim, tá? Porque tem a minha mulher também, é uma mulher problema. Eu tenho um filho, meu filho. A gente não leva os nossos problemas familiares para essa. Eu posso ter falado dos meus filhos, mas eu tenho que falar de maneira que eu traga um contributo para o entendimento das coisas, né? Eu tenho um filho, estava falando para eles. Esse meu filho, quando ele tinha 6 anos de idade, ele disse assim para mim, pai, queria falar com o senhor, pode falar. Disse, pai, eu já sei ler, já sei somar, já sei subtrair, já estou aprendendo a dividir, e mamãe, aprendendo a multiplicar, e mamãe já está me ensinando a dividir. Então, se eu já sei ler, somar, subtrair, multiplicar e dividir, o que é que eu ainda vou aprender na escola? 6 anos. Fiquei aí, meu filho, nem queira saber. Não fale tanto de si, nem critique seus familiares. Ao final das lives e palestras, sempre que possível, reserve um tempo para conversar com os organizadores. A tarefa não termina quando termina, ela só termina quando acaba. Tá bom? Então, a gente fica, porque a fala que a gente faz é o tijolo, mas a conversa de bastidor é a argamassa que mantém a firmeza da obra. Tá bom? O tijolo levanta a parede, mas é só a argamassa que garante a firmeza do trabalho que está sendo feito. Então você pode fazer 1000 palestras, se você não destinar um tempo para conversar, para estar junto, para trocar ideia, não tem argamassa. É só tijolo justaposto, bateu, cai. Tá bom? Ainda sobre o outro. Evitar muita proximidade em virtude do possível assédio afetivo. Não brincar, não abraçar e não conferir tratamento especial em caso de desconfiança. Se você não tem desconfiança, não tem problema abraçar, estar junto, brincar. Mas se você tem desconfiança, não abrace, não brinque, não dê tratamento especial se você tem alguma desconfiança na pessoa. Tá bom? Se perceber algum interesse indivíduo, afastar-se discretamente, sem dizer, olha, eu não quero contato com você. Você só dá uma afastada discreta, e quando você responder algo para essa pessoa, você responde, sim, minha irmã, sim, meu irmão, que é para estabelecer a natural distância que precisa ter. Se por algum motivo a pessoa começar a receber mensagem pelo WhatsApp, querendo forçar a proximidade, não responda. Demore para responder, faça isso laconicamente, de preferência na madrugada, para não ter resposta imediata. Então, você não responde, deixa passar na madrugada, você vai, sim. Aí pronto.
Aí deixa passar um dia. Não. Talvez. Veja na obra tal. Não dê muita moleza, porque às vezes o que a pessoa quer é cavar uma intimidade. Mas isso caso tenha algum interesse que você percebeu, né? Isso aí é naqueles que podem ter ainda algum atrativo físico, né? Os que ainda têm passam por esse problema, né? Mas isso aí é só para eles que têm ainda essa possibilidade. E os nossos últimos 2 mandamentos para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Aí a gente vai encerrar tudo dentro do prazo certinho. Número 9. Não acusar, não colocar culpa sobre os ombros dos outros, não ser propagador da doutrina do medo, não ameaçar os outros, não ameace. Não seja irônico, não seja sarcástico diante da conduta alheia. Quando falar de outras religiões, fale sempre valorizando. Sempre valorizando. Falar sempre com o coração cheio de misericórdia. Lembrar que sempre estão presentes o ateu, o católico, o protestante, a mãe do suicida, a mulher que abortou e aquele que carrega o peso da culpa. E o último dos mandamentos para a gente fechar o nosso estudo. Não se afaste de Kardec, falando sempre dele em todas as exposições. Ilustrar as exposições com o conteúdo das obras seguras, citando-as sempre. Cite as obras seguras. Se a obra não for segura, você cita o conteúdo, não cita a obra, entendeu? Eu li uma coisa numa obra que é muito boa, é doutrinário, mas a obra tem um autor meio esquisito. Não cita o autor, cita só o pensamento. Assim. É possível entendermos assim, mas não dou o autor. Que é para a pessoa dizer, olha, ele citou o autor tal, então ele validou. Então a gente só cita autor seguro. Ilustrar as exposições com o conteúdo das obras seguras, citando-as sempre. Em temas evangélicos, sempre abordar junto algum princípio doutrinário, para não ser uma abordagem apenas espiritualista ou moral. Terminei. Estão faltando 5 minutos, é o tempo para a gente poder fazer o encerramento. Ah, você tem uma pergunta, é verdade. Você viu um palestrante durante a palestra? Ele trocou o nome de pessoas. Depois que ele percebeu que tinha trocado, sim, claro, lógico. Se você percebeu, a gente corrige, sim. Eu não corrigi aqui, que eu tinha esquecido a Kardecpédia, a gente volta e corrige. Né? Não, aí tudo bem. Aí tudo bem. O que eu falo quando a gente não deve voltar, é quando você está no momento da conclusão da fala, está dentro da emoção do fechamento. Eu esqueci de falar. Aí, não pode voltar. Porque aí você tira as pessoas do envolvimento do encerramento. Tá bom? Eu terminei. Eu deixei para você 4 minutos para você fazer o encerramento. Deu certinho. Tem pressa. Eu acho que a grande palavra hoje é gratidão, né? Gratidão por esse dia lindo, gratidão a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais, a Dona Lídia, que começou esse trabalho há 72 anos, a todos que vieram depois dela, para que nós pudéssemos estarmos aqui hoje. Muito obrigada por cada um de vocês estarem aqui, presencialmente, virtualmente. Obrigada por vocês fazerem parte da nossa família. Como eu disse no começo, nós somos uma família. Não somos perfeitos, mas nós escolhemos estar aqui todos os dias. E obrigada por vocês escolherem estarem aqui hoje conosco. Jorge, sem palavras. Não vou nem tecer mais elogio, porque só gratidão por todos esses ensinamentos. E assim, vamos finalizar a nossa tarde, sentado de uma forma bem confortável. Se desejar fechar os olhos,
senão podemos permanecer de olhos abertos. Pai, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta tarde, nesse dia, por estarmos aqui, reunidos, para mais uma vez aprender. E aprender a falar do Evangelho de Jesus. Que cada um de nós, hoje, possamos sair daqui com todo esse conteúdo, não só nos nossos pensamentos, mas nos nossos corações. Que possamos aprender cada dia mais e que possamos ser divulgadores do Evangelho. E mesmo se não praticamos essa atividade ainda, que possamos entender que não precisamos estar numa tribuna para falar de Jesus. Então, meu Pai, nos permita ser a Tua palavra, a Tua luz, aonde quer que nós estejamos. Que assim seja. E para finalizar total, quem viu Deus hoje? Então vamos ver? Sabe como que a gente vê Deus? Olha para a sua direita, dá teu melhor sorriso. Olha para a tua esquerda, dê o seu melhor sorriso. Porque Deus está no sorriso do teu irmão. E quando você não vê, se permita ser Deus àqueles que cruzam o seu caminho. Que assim seja, que Deus abençoe ao finalzinho de tarde, início de noite de vocês. Bom descanso.